só, nosso doutor Rodrigo Santiago, nosso pneumo. E eu estava contando para eles que essa época é importante para a gente, né, doutor? Porque a gente comemora o Dia Mundial Sem Tabaco, que foi no dia 31 de maio, dia 2 de junho, o Dia do Pneumo, seu dia, e 21 será o Dia Nacional do Controle da Asma. E aí, para a gente começar, eu quero que você fale um pouquinho de você e nos conte também quais são as doenças que um pneumo trata, para que a gente possa receber as perguntas aqui, falando dos mais diversos assuntos, né? Perfeito. Vou até pedir para você ir olhando as perguntas aí. Com certeza o seu métier é muito melhor que eu nesse sentido, tá bom? Tá bom. Quero me apresentar, né? Quem me segue já conhece bastante de mim. Quem segue a Amanda, agradeço, inclusive, a abertura, a oportunidade de a gente estar conversando aqui hoje. Para os seus, poxa, milhares de seguidores, vai ser muito bacana essa conversa. Meu nome é Rodrigo, eu me formei em Marília. Eu sou do interior de São Paulo, né? Por isso é sotaque caipira. E Ibaté é perto de onde, Amanda? O Ibaté fica entre São Carlos e Araraquara. Tá, eu sou de Barretos, né? Nasci em Ituverava, mas vivi a vida inteira em Barretos. Você sabe bem, fez o peão. E E... fiz faculdade na Unimar, em Marília. Por sinal, estou em Marília, aqui na casa do sogro e da sogra. E fui para São Paulo, formei em 2007, fiz 2 anos de clínica médica na Santa Casa, 2 anos de pneumologia na Santa Casa e estou em São Paulo desde então, né? E realmente, pneumologia, eu sempre falei que é uma área que é meio patinho feio da medicina, sabe? Porque as pessoas têm muitos sintomas respiratórios e acabam não procurando pneumologista, acabam procurando outras especialidades, ou mesmo pronto-socorro. E a gente acaba vendo que é um dos grandes problemas da superlotação do pronto-socorro hoje em dia, são alguns casos que poderiam ser resolvidos em casa ou até com especialista. Não estou querendo, por favor, só puxar a sardinha do pneumo, pode ser de repente com infecto, com otorrino, né? Mas a ideia que a gente tem que tentar levar para a população é pronto-socorro, o nome já fala, né? Um pronto-socorro, para ter um pronto atendimento, porque é alguma coisa mais urgente, alguma coisa que não está melhorando, alguma coisa mais grave. E se a gente for ver, muitas vezes sintomas respiratórios começam, sei lá, com 3, 4, 5 dias. Então é o tempo bastante de procurar realmente um especialista para ver o que está acontecendo, até para tentar ter menos até conduta inadequada, muita medicação que a gente vê por aí sendo prescrita desnecessariamente, até de uma maneira equivocada. Então a gente sempre fala, então, nesse sentido de procurar o especialista quando temos sintomas respiratórios. Como pneumologista, então a gente costuma cuidar das doenças do trato respiratório, né? Eu queria muito falar com vocês um pouquinho de asma, de enfisema pulmonar, que é uma sopa de letrinhas que a gente fala que é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que em 80% das vezes é causada pelo cigarro. A gente cuida de fibrose pulmonar, tuberculose pulmonar, os quadros respiratórios em si, inclusive o Covid, né? Que foi até como a gente acabou se conhecendo, né, Amanda? Sim, sim. Então, é um mês muito importante para nós pneumologistas, né? Como você bem disse, a gente já celebrou aí o Dia Mundial Sem Tabaco, a gente tem muito para falar para o pessoal quanto ao tabagismo, tanto convencional quanto a cigarro eletrônico, né? E todas as doenças que ele causa. E semana que vem vai ser o Dia Nacional de Controle da Asma, uma doença extremamente comum, porém subnotificada, né? Então é um pouquinho disso tudo aí que a gente está acostumado e habituado a cuidar. É isso mesmo. Você falou do cigarro, eu acho que a gente tem que falar da rinite, da sinusite, de como, de repente, cuidar melhor das nossas crianças e da gente mesmo, porque tá todo mundo, eu até brinquei nos stories hoje à tarde, todo mundo que você conversa, se não tá com Covid, tá com rinite, com sinusite, ou com gripe, ou com resfriado, com alguma coisa. Então, nós vamos falar já já sobre isso, mas eu queria começar com a gente falando um pouquinho sobre o cigarro eletrônico, né? A gente observou esses dias um cantor famoso, dizendo de um problema de saúde que teve e por conta, talvez, do cigarro eletrônico. Muitas pessoas que não aderiram ao tabagismo tradicional optaram pelo cigarro eletrônico, né? Acham que é cool, que é, enfim. Eu queria a sua opinião, a sua orientação sobre ele. É muito importante a gente falar isso para a população, né? Antes até vou pincelar um pouquinho do cigarro convencional, né? O tabagismo, o tabagismo com cigarro comum mesmo, né? De queima de combustão e alcatrão e tudo mais. A nossa geração, a minha geração, né, 40 anos, até as pessoas a partir de 30 anos,
ainda é muito comum a gente encontrar as pessoas que fumam, principalmente nossos pais também, nossos avós, numa época que não tinha estudo de informação. A partir do momento que temos muita informação, a gente começa a ver que as pessoas diminuem bastante o hábito tabágico. E entram as políticas públicas também para isso, né? No Brasil, posso falar com tranquilidade que foi um exemplo de política pública contra o tabagismo, no sentido de não poder fumar dentro de restaurantes, em ambientes fechados, não poder ter mais propagandas de cigarro, né? É só olhar a Fórmula 1, né? Todos os patrocinadores que a gente tinha no aerofólio, ali, na parte traseira ali dos carros de Fórmula 1, mesmo propagandas em outdoor, mesmo festivais de música, né? Era muito comum. Então isso começou a cair. É cada vez mais difícil a gente encontrar jovens, molecadinha de 20 anos, 15, até 25 é muito mais raro a gente encontrar essas pessoas fumando cigarro convencional. A gente vê essa população, essa fatia da população fumando muito mais cigarro eletrônico, né? O pessoal chama de Sim, vape. E acaba sim, achando que vai ter mal algum, porque é álcool e é glicerina e é água, né? Apesar de não ter essa combustão, tem muitos, mas muitas substâncias realmente cancerígenas, substâncias que sabidamente e comprovadamente por estudo causam sim câncer e causam alterações em todo o epitélio pulmonar, em todo o epitélio brônquico, causando sim as doenças que o cigarro convencional já causava, o cigarro eletrônico também causa, né? Então, por exemplo, eu falei DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu gosto de desenhar, né? Doença pulmonar, que é a doença dos pulmões, obstrutiva porque obstrui os brônquios, dificulta a passagem de ar e dá falta de ar, dá tosse, dá todos aqueles problemas respiratórios. E crônica porque são muitos anos de cigarro, às vezes décadas, às vezes, eu sempre falo, às vezes meio século de cigarro, né? Tem pessoas que fumam por muito tempo. A gente ainda só não sabe o tempo que vai demorar para causar essas doenças. Se de repente vai sim. causar com tempo ou com menos tempo, mas sim, causa problemas pulmonares sérios, aumenta a chance de infecções respiratórias, aumenta a chance de pneumonia. Como eu disse, tem muita relação já com câncer, né? E a nicotina. Muitas pessoas gostam de falar, não, mas o meu não tem nicotina, não sei o que, não sei o que. É difícil isso, viu? Porque, para começar aqui no Brasil, não é permitido, né? É proibido, a Anvisa não liberou a comercialização de cigarro eletrônico, apesar de algumas pessoas acharem que não tem problema. E aí, com quem você vai reclamar se encontrar nicotina ali no seu cigarro eletrônico ou na essência que for comprar? E a gente tem muitos estudos, principalmente na Inglaterra, que demonstram que vários desses vapes que falavam que não tinha nicotina, tem sim. E a nicotina é um grande vilão, porque da maneira que ela acaba entrando pela inalação do cigarro eletrônico, ela entra com muito mais velocidade nos alvéolos, que é onde a gente tem as trocas gasosas, né? E vai para o cérebro com muito mais força, com muito mais chance de viciar, de causar dependência nicotínica. E a gente tem muito estudo também mostrando que o jovem dependente da nicotina, esse sim é uma grande porta de entrada para outras drogas, tá? Então, É. muito cuidado com os seus jovens, quem está assistindo aí que tem filhos, o irmão mais novo, ou está achando que é tranquilo, que não faz mal, faz muito mal, sim, já temos muitos estudos demonstrando isso. Não tenha dúvida. A gente tem que cuidar muito da gente, da gente, das pessoas que nos cercam. E a Edna está perguntando aqui, deixa eu colocar sua pergunta aqui, Edna, que eu achei legal. A gente tem que realmente, doutor, informar, incentivar essas pessoas, porque, né, a fazer as coisas, né, a ter essa informação, porque isso é muito moda, é muito modismo, né? Você sabe que eu estou trabalhando com desenvolvimento humano agora um pouco também, e outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante que dizia que o cigarro é um ponto de apoio psicológico para as pessoas. Então, por exemplo, você chega numa festa sozinho, você acende um cigarro e vai para um canto, porque parece que ele é a sua companhia, né? Que você tem ali um apoio. Tá? E isso no que diz respeito ao eletrônico, mais ainda, porque o eletrônico às vezes você consegue trazer para dentro da balada, dentro do restaurante, lugares que o cigarro convencional não entra mais hoje. Então é muito importante, né, que a gente possa ter esse alerta, saber desses malefícios, que tem tantos malefícios quanto o cigarro tradicional, esse Viper aí que todo mundo fala e que está super na moda. E que sim pioram o quadro de asma e tantas doenças que a gente tem falado também.
Deixa eu achar aqui a pergunta da Edna, que eu achei bem bacana. Inclusive, em Edna, cima repete. disso, realmente os vapes eles enganam muito porque ele não. Alguns têm essência, são até cheirosos mesmo, são até perfumados, muito mais agradáveis do que o cheiro do cigarro convencional. Tem Sim, aquela questão da marginalização também, né? As pessoas vão fumar, vão lá para fora. O vape, a pessoa sim. consegue fumar em qualquer lugar, às vezes não percebe nada, é algo inodoro muitas vezes. Só que o É, papo também faz mal. Né? Então, é questão de tempo de também se proibir o tabagismo passivo, no caso do vape, né? Usar o vape em qualquer ambiente fechado, porque já tem também estudo demonstrando quanto que isso aí faz mal. inclusive para quem está do lado, né? Sim, o passivo. Exatamente. Ô, doutor, eu me lembro que essa fase que você cuidou de mim de Covid foi uma das fases mais desafiadoras da minha vida. Assim, nossa, gente, porque eu não tinha tomado nenhuma dose da vacina. E aí eu tinha uma insegurança muito grande. Era um período, eu não sei, hoje parece que as pessoas falam assim: ah, ela pegou Covid, mas tá tudo bem, tal, tal, tal. A minha época, como eu ainda não tinha tomado e tava todo mundo com muito medo, e a gente estava trancado em casa, veio uma coisa psicológica tão forte. E eu vi algumas perguntas aí, né, de inclusive umas 2, 3 grávidas que estão com a Covid agora, que tipo de medicação pode tomar ou não. E eu lembro que você falou para mim, Amanda, nós não vamos entrar com medicação. Você vai ficar tranquila. Se você tiver febre, você toma um remedinho para baixar a febre. Se você tiver com o nariz entupido, você toma um descongestionante, né, nasal. E a gente vai tentar tratar, ver a sua saturação. Vamos conversando. A gente se falava todos os dias. Você me tranquilizou bastante. E eu queria que a gente falasse um pouco, né, dessa fase, principalmente dessa piração que dá na nossa cabeça, né, doutor? Porque além da doença física que levou muitos entes queridos, levou muita gente amada nossa, é uma doença que pira um pouco a nossa cabeça, né? Ah, bastante, não tenha dúvida. Em primeiro lugar, muito honrado de ter tido a sua confiança. Pô, você conhece tanta gente famosa, tanto médico também tão conhecido, e foi uma honra ter tido a confiança de poder te ajudar nessa vitória. Que convenhamos, quem venceu foi seu corpo. Chegada a sua idade de tomar realmente a vacina, né? Então, o que realmente fez com que você vencesse foi a sua saúde. Né? Eu só ajudei ali e não deixei nada de ruim acontecer e segurando um pouquinho do emocional, né? Que fica muito abalado. E também os meus Nossa. pêsames a gente, familiares e amigos de quem está nos assistindo. Foram mais de 660 mil mortes no nosso país, números assim assustadores, né? Então, mudou muito, né? Mudou muito. A gente pode falar assim que em 2020 a gente tinha muita preocupação com quem era mais idoso, com quem tinha realmente problemas de saúde, obesos, problemas de saúde descontrolados ou até desconhecidos, que era mais raro pessoas jovens e mal. Isso em 2020. A hora que a gente começa a aprender, nós médicos, a gente começa a aprender como cuidar do Covid, quando mexer com o Covid, a hora que a gente vê que realmente um monte daquelas medicações lá de tratamento precoce, nada disso funcionava, mas a maioria ficava muito bem realmente com sintomáticos, e quando tinha o caso de internar, avaliar aquela questão de corticoide ou fisioterapia respiratória, enfim. Aí veio a variante de Manaus, né, o P1, a gama, né? E aí foi trágico, né? A gente tem mais de 450 mortes do nosso país, em jovens, inclusive, em pessoas que a gente não esperava que fosse evoluir mal, a partir desse primeiro semestre, principalmente, de 2021. E aí vem uma preocupação, até que eu tive com você, com outros pacientes, jovens também, saudáveis, porque a gente ainda não tinha certeza como cada um ia evoluir. Às vezes a pessoa está vindo muito bem, chegava naquela fase inflamatória, no sexto, sétimo dia, oitavo, e evoluía mal. A gente tinha que, de repente, entrar com alguma medicação ou mesmo internar, num momento que não tínhamos vagas em hospital, né? Uma coisa que eu nunca passei por isso na minha vida. Não ter vaga em Nossa. hospital foi algo esperado, não ter vaga em hospital particular. Poxa, às vezes o paciente estava passando comigo no consultório e falou, então vou atravessar a rua, vou no hospital, porque a gente tem uma unidade ali de São Luís em frente ao meu consultório. Eu falei, não, naquela época, né? Nem precisa aí que eu sei que não vai ter vaga. E estava transferindo para outras unidades, e o PS ficava lotado de paciente internado, é uma coisa que parecia SUS.
E passou, graças a Deus passou, mas até isso passar foi muito complicado. E passou como? Através da vacinação. Porque logo depois da gama que a gente teve aqui, teve a Delta lá nos Estados Unidos, no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. A gente estava morrendo de medo dessa Delta também, né? E foi tranquilo para a gente, porque aqui a vacinação correu bem a partir do momento que a gente teve a vacinação disponível, né? A nossa população é totalmente, não vou falar totalmente, mas grande parte é pró-vacina, diferente dos, e lá eles já têm mais de 1 milhão de mortes por Covid. E a Delta fez uma devassa lá, que não chegou a fazer aqui, muito por conta da nossa vacinação. Mas até a gente realmente ver, e agora eu entro na Amanda, né? Até a gente realmente ver no segundo semestre, você ainda não tinha vacina, né? Mas a gente começou a cuidar de algumas outras pessoas que já tinham, que falaram, não, pera lá, não estou precisando mais ficar tão preocupado com quem está vacinado, principalmente quem tem saúde boa, né? Eu lembro um divisor de águas até foi meu irmão. O meu irmão, fez aniversário agora, acho que fez 38, se não me engano, 37, e ele é médico também, e foram sintomas leves. E quando terminou, quase foi bom. A gente vai pedir exame, se tiver algum problema, não teve problema, vamos pedir depois. Mas por que pedir exame? Foi um resfriado, foi uma gripe, foi como se fosse leve. A gente começou a perceber, falou, não, pera lá, realmente, a gente não sabe fazendo um monte de exame complementar para quem está resfriado. Ou não sabe Sim. fazendo um monte de exame complementar, tomografia, exame de sangue, check-up, para quem teve uma gripe. Não tem por que isso, né? A Sim. gente via em muitos pacientes no COVID evoluindo com, de repente, tromboses da perna, tromboembolismo pulmonar, às vezes num quadro de pós-COVID que nem sempre foi grave. A gente via muitas pessoas sofrendo com síndromes e sintomas pós-COVID, mesmo quando, de repente, um quadro não tão grave, nem moderado, às vezes um quadro leve na fase aguda. Mas com as vacinas isso mudou demais, demais. Por isso é muito pertinente, sim, que a gente informe a população. Isso que você falou realmente é outro mundo, é outra realidade o que você passou lá atrás. Na verdade foi leve esse quadro, graças a Deus, mas o medo que você tinha, né? E eu fiz questão nesse momento de acompanhar contigo diariamente, que é meu paciente, sabe que eu fiz isso com todo mundo. E hoje em dia não seria assim. Né? Não porque a Amanda é famosa, eu vou acompanhar todo dia com ela, outros pacientes famosos, amigos e queridos e familiares. Não, é porque realmente não precisa mais. Né? A gente avalia a situação vacinal do paciente, a situação de saúde. Claro, eu tenho, às vezes, um paciente muito velhinho com algum problema de saúde, tem que ficar um pouquinho mais em cima. Caso Tá. contrário, muito mais tranquilo. Então, o que você falou, tá vacinado? Foram quantas doses de vacina? Tá com toda a vacinação completa? Aí sim a gente fica muito mais seguro que vão ser quadros muito leves, parecendo realmente resfriado, no máximo parecendo uma gripe, que pode ter febre, corpo ruim nos 2, 3 primeiros dias, e depois fica muito mais tranquilo. Começa a melhorar, tanto é que a saída de isolamento, a saída para voltar ao trabalho, tem sido cada vez mais precoce, porque a maioria das pessoas no quinto dia estão bem pra caramba, né? O doutor, e antes eram 15 dias para cumprir, lembra? Agora parece que são 7, é isso? Acho que diminuiu um pouco também. Diminuiu bastante. A gente contava 14 dias, porque sabia-se pouco também, né? A partir do momento que a gente começou a conhecer mais, já passou para 10, né? Se não me engano, foi já no segundo semestre de 2020. Porém, tinha muitas pessoas que tinham muito sintoma, e quem tem muita tosse, isso vale até hoje, no nono, 10º dia, tá com muita tosse, não é aquela tossinha, aquela coisinha residual, não. Tosse toda hora, ainda com crise de tosse, mesmo que esteja bem, do ponto de vista de mal-estar, não tem nada disso, mas tem muita tosse. Essa pessoa estende o isolamento para 14 dias, porque pode transmitir para as outras pessoas, mesmo que não tenha mais risco para ela mesma. Né? Então, lá no comecinho eram 14 dias, depois passou para 10, mas tomando esse cuidado para estender caso tenha tosse. E hoje em dia, a gente tem algumas orientações do CDC dos Estados Unidos, outras orientações do próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, quanto a 7 dias, quanto a repetir o teste. Eu tenho uma posição, e meus pacientes conhecem, me escutam, eu falo muito assim, pelo CDC, 5 dias em casa, os 5 primeiros dias do sintoma, às vezes para você perceber também que está com Covid, até fazer o teste, até ficar pronto, já até acabaram os primeiros 5 dias, a verdade é essa. Então por isso que a ideia é, tá com algum sintoma, usa máscara, não custa, se isola das outras pessoas neste sentido de usar máscara, não necessariamente que você tem que ficar preso em casa. Você está sentindo bem, está com trabalha, vai fazer o seu teste, tudo bem.
Mas, enfim, os 5 primeiros dias ficar em casa realmente isolado. E a partir do 6º dia, orientações do CDC. A partir do 6º dia, podendo sair para trabalhar, desde que use máscara N95 ou PFF2. Lembrando que para essas novas variantes, para Ômicron, a de pano não funciona mais. Mesmo as cirúrgicas, às vezes, também não funcionam bem. Tá? Então, tá contaminado, a ideia, se tiver que sair, usar a N95. A gente sabe que no Brasil não é tão fácil, tão simples conseguir exames, né? Primeiro porque vai para a Europa, um teste vai ficar 5 euros. 5 euros para a gente é caro, né? Lá para eles é tranquilo. E aqui não vai ser menos do que 100, 150 reais. Então, é caro o exame. Não é todo mundo que vai conseguir fazer, nem sempre vai conseguir pelo convênio, né? E o outro, então, é muito mais caro, o PCR. Então, e a gente sabe também que tivemos problemas e estamos tendo problemas sérios do ponto de vista econômico, seja para patrão, seja para empregado, seja para o trabalhador que não vai ter atestado médico, né? Então, tomando cuidado, sim, realmente com as outras pessoas, usando máscara e não abraçando, não pegando na mão. Qual o problema de trabalhar de máscara? Né? A gente cresceu vendo uma cultura milenar do Japão, do japonês principalmente, que eles não param, né? Sempre que está resfriado, gripado, usando máscara. Né? E eu acho que isso aí vai ser o nosso novo normal. Inclusive, essa questão das máscaras é algo muito questionável ainda, muito discutido, quanto à necessidade de manter ou não as máscaras. Eu quero até falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas finalizando a questão do isolamento, então, no 7º dia, fez o teste, deu negativo, pode sair do isolamento. Mas eu nem costumo falar para fazer o teste no 7º dia. Eu costumo falar já e orientar para usar a máscara até o 10º, porque a gente tem muitos estudos que demonstram, pelo menos até agora, podem mudar isso mais para frente, mas que nos últimos 3 dias, no 8º, 9º, 10º dia, você tem até uns 10, 11% de chance de transmitir para as outras pessoas. Eu não estou falando de uma pessoa que não sabe se teve Covid, estou falando de uma pessoa que sabidamente teve Covid. Se você Sim, vai outra pessoa sem máscara, no mínimo você gosta dessa pessoa, você quer ter alguma socialização com ela. Para que fazê-la correr esse risco? Não é é verdade? lógico. Então, por exemplo, Amanda, se a Amanda vai para a televisão, não está com Covid não, tá, gente? Mas vamos supor, nesse caso, e até atendi algumas pessoas na televisão também, que na televisão você vai ficar sem máscara como apresentadora. Então, você acaba respeitando os 10 dias. Agora, se alguém, de repente, na produção, de produtor e tal, e tá se Pode sentindo, ficar com máscara, né? fica com máscara e vai trabalhar. Eu E como outra, médico, né, gente? Eu acho que assim, esses outros cuidados que nós tivemos tão acentuados lá atrás, a gente pode manter agora. Então, assim, a coisa do álcool, doutor, eu viciei tanto passar álcool na mão. Tipo assim, onde eu vou, posso ir numa festa com uma bolsinha pequena, eu levo o meu celular, cartão de crédito e o álcool. Eu não consigo não ficar toda hora passando álcool na mão. Então, assim, a máscara, eu ainda vou em supermercado, em lugares que eu sei que são mais cheios. É claro, uma festa ou um evento ou outro, a gente acaba indo sem, sabendo que, né, tá tudo bem com a gente, enfim. Mas acreditando que as outras pessoas também têm essa consciência, que se estão com um resfriado, com alguma coisa, vão ficar em casa. Mas lugares que você tem o domínio, né, que são teus, acho que não custa o álcool na mão, não custa a máscara, não custa aqueles cuidados que a gente respeitou tanto lá atrás e que, graças a Deus, com as vacinas, hoje a gente faz de uma forma muito mais natural, mas, né, tá valendo. Uma pessoa aqui me diz, esqueci o nome dela agora, disse que ela ficou com uma tosse constante pós-Covid. Eu acho que a gente podia dar uma pincelada nas sequelas. Alguém comentou também da queda de cabelo. Com essas mudanças todas, mesmo que a pessoa já tomou 2 ou 3 doses de vacina, as sequelas continuam as mesmas ou também abrandaram? diminuíram bastante. Tá? Eu não posso falar ainda quanto a dados robustos de estudos, porque a gente tem basicamente 6 meses da Omicron, né? Começou aí a onda dela em janeiro, né? E agora começam as filhotes, né? Suas variantes, né? BA1, Sim. BA2, BA4, enfim. E eu tenho um grande amigo que ele também falou, inclusive a gente vai fazer uma live amanhã também, que ele falou que a Omicron veio para acabar com o Covid, no sentido que parece uma outra doença, que realmente parece uma outra doença. E claro, para quem está vacinado, né? Deixar isso bem claro. Porque aquela questão, ai, mas eu estou chegando no meu 7º, 8º dia, aquela fase inflamatória, aquela fase que piora, e agora, não sei o quê. Gente, ó, vamos manter a cabeça boa, vamos manter calma, né? Uhum. Porque
tenha dúvida que estresse, nervosismo, muito medo, isso tudo atrapalha, sim, o nosso sistema imunológico, atrapalha nossas células de defesa e você tende a ficar mal por conta disso. Tem muito estudo que mostra que pessoas que têm depressão tendem a ficar pior em quadro infeccioso. Agora, não tem mais aquilo daquela fase inflamatória mais para o final, né? Então a gente tem visto cada vez menos. Como eu falei, a gente tem visto cada vez mais no primeiro ao terceiro dia quadro de febre. Febre deixa de cama, fica mal, incomoda realmente e depois fica muito mais tranquilo. Né? E aí é o ponto das pessoas quererem sair para trabalhar, para produzir, tem que pagar conta, né? E por isso que eu falei da questão da máscara, né? Muito importante que a gente possa assim trabalhar, quem não tiver a possibilidade de fazer de repente um home office, mas possa trabalhar com máscara e tomando cuidado com as outras pessoas, lembrando qual que é o tipo de máscara, né? A N95 ou PFF2. Então, A Mariana acabou de perguntar para idoso com comorbidade qual é a máscara. É essa mesma que você recomenda, né? para idoso com comorbidade ou para você, se você tiver com sintoma, ou para quem tiver em algum lugar, por exemplo, metrô, transporte público, né? São os lugares que principalmente eu oriento usar. Agora, quanto à sequela, a gente via muito lá atrás problemas de tireoide, as pessoas evoluindo com hipotireoidismo, os quadros mais graves, fibrose pulmonar, deu muita fibrose pulmonar realmente, problemas respiratórios bem importantes, bem complicados, queda de cabelo, vimos várias pessoas com queda de cabelo, entre outros, às vezes inespecíficos. Memória. Memória, né? A gente viu realmente. Alguns casos de miocardite, o pessoal quer ficar jogando miocardite, alguns casos um pouco mais graves, né? Jogar miocardite por culpa de vacina, ou trombose por culpa da outra vacina X ou Y. Foi muito mais comum a gente ver essas doenças acontecerem no pós-Covid do que pela vacina. Mas, assim, estratosfericamente maior o número. Que a gente não vê mais. Inclusive, um dos motivos que a gente fazia muito, digamos, check-up pós-Covid, né? Era até por conta disso. A chance que a pessoa tinha de evoluir com alguma sequela pós-Covid, mesmo depois de um quadro leve. A gente via que quanto maior a gravidade, maior a chance, sim, de ter algum sintoma pós-Covid, ou Covid prolongado, Covid longo, chame como quiser, mas cada vez menos como quando era quadro leve. Agora, com as pessoas vacinadas, e volto a repetir, quadros muito semelhantes a resfriado, a gripe, não tem muito quadro de pós-Covid, de sequela, como a gente via antes. Pode ter? Claro, pode. Se tiver, tem que procurar o seu especialista. Ah, tô vendo que eu não tô de repente não tô com a memória boa, não tô me concentrando muito bem, procurar sim um neurologista para avaliar melhor. Aquela questão de olfato, né, o paladar, às vezes pode demorar, pode perdurar. Temos treinamentos e treinamentos olfatórios para ajudar, que a gente já orienta mesmo na fase aguda, mas se continua, se persiste, procurar sim um otorrino. Muitas vezes a gente pega pessoas com sintomas respiratórios de não estar com o fôlego tão bom como antes, e a gente faz diagnósticos que a pessoa às vezes já tinha e não sabia. Pessoa que foi fumante por muito tempo, de repente tem o DPLC. Pessoal que tinha bronquite na infância, achava que não era asma, e é sim asma. E a gente vê, não, desencadeou um quadro que já tinha. Mas aqueles quadros de fibrose pulmonar com gravidade que a gente pegava nos casos mais graves do Covid antes, a gente quase não pega hoje em dia, não. Então diminuiu bastante. Isso é super importante. E a vacinação para criançada? As minhas já estão com as duas delas. As minhas já estão com as duas delas e a gente está esperando poder liberar logo para as crianças menores, né? Vamos pensar, gente, que as vacinas liberadas até agora são a da Pfizer, né, de RNA mensageiro, e da Coronavac, que é igual da gripe que a gente faz todo ano para nossas crianças, tá? Sim. Alguns medos que muitos pais... eu tenho muito material no meu Instagram também, no meu canal do YouTube, falando disso. Tem uma live muito legal falando de hesitação vacinal. Eu sou pai, você é mãe, a gente entende essa hesitação, esse temor. Mas vamos pensar. A da Pfizer, miocardite. A maioria dos estudos que demonstraram alguns casos de miocardite foram em meninos adolescentes acima de 13 anos. E foram casos leves, totalmente autolimitantes quanto a usar... sabe, a fazer repouso e ficar tudo bem. E olha que o número de, como eu falei, miocardite em caso de Covid foi muito maior, e deve ter sido muito maior porque teve caso que a gente não fazia exame porque a pessoa tinha ficado leve. Não tem como sair fazendo ecocardiograma em todos os pacientes que tiveram Covid. Então, a preocupação que as pessoas ficavam quanto à vacina da Pfizer para as crianças menores
não se sustenta, porque a gente não teve, nem pelos estudos, e nem por esse tempo todo de vacinação, já temos quase 6 meses de vacina nas crianças, né? Começou em janeiro, a gente não teve nada. Vai ser até uma das postagens que eu vou colocar nas próximas semanas, nenhuma morte em criança por vacina. Poxa, gente, então vamos começar a olhar, né? Vamos pôr a mão na consciência e começar a olhar que as vacinas são muito importantes, e não vou nem falar da vacina da Coronavac, porque é igualzinha a da gripe. E ninguém tem medo da vacina da gripe nos nossos filhos, não é verdade? Sim, sim. Então, vamos começar a olhar nesse sentido, porque 668 mil mortes, se eu não me engano, no Brasil a gente teve mais de 3 mil mortes de criança. Para 660 mil é pouco, mas 3 mil mortes de criança é mais do que todas as doenças infecciosas somadas. Tá? E parece que o segundo país que mais morreu criança, né, do Nossa. mundo. Perde só para o Peru. Eu estou falando números do Ministério da Saúde. Quem quiser procurar é só olhar. Então, vamos tomar cuidado. Nem todo mundo vai ter condição de dar uma saúde bacana para o seu filho, vai ter condição de dar saúde suplementar, convênio médico, ou de repente está no celular vendo aqui a gente. Às vezes tem pessoas que não têm saneamento básico. E a gente tem que olhar muito mais para essas crianças. As minhas filhas, quando eu costumo falar, quando eu dei a vacina nelas, a gente ainda acreditava um pouquinho até naquela questão de imunização da doença, que depois quero falar um pouquinho também. A gente viu que caiu por terra bastante com a Ômicron nesse sentido. As minhas filhas tinham acabado de ter. A gente teve todo mundo em janeiro em casa, foi leve para todo mundo. E logo que deu tempo, eu já vacinei. Né? E se eu fosse pensar nelas, talvez eu nem precisaria dar tão cedo. A gente tem que pensar não só nelas, mas nas outras crianças desfavorecidas que podem ter contato com ela, ou algumas outras pessoas, alguns trabalhadores que não têm tantas condições financeiras, socioeconômicas, e que Sim. podem levar a doença para casa e podem fazer a pessoa ficar ruim, né? A criança ficar ruim. Então a gente tem que pôr a mão na consciência nesse sentido também e vacinar não somente nós, como nossas crianças, pensando não somente nós, como em todo mundo, né? A vacinação é um ato coletivo, é muito importante a gente levar isso em consideração. Claro, não tenha dúvida. O doutor, mais alguma observação para fazer sobre a Covid ou a nova onda aí da Omicron? Senão a gente vai partir para outro assunto que a gente está doido para saber. Na verdade, Covid, eu queria falar isso para as pessoas. Quem teve lá atrás e estava morrendo de medo, porque ou teve quadro grave, ou ficou pensando, escapei de um quadro grave, eu posso ter quadro grave agora. Só tem uma pergunta: tá vacinado? Tô. A vacinação tá completa? Tá, vai ser super bem. É muito, muito raro hoje em dia a pessoa vacinada, com a cobertura vacinal certinha, evolui mais grave. E na maioria das vezes são sintomas nasais, garganta que dói um pouquinho. Então, sabe aquela coisa, Amanda, de menos é mais? É essa Sim. máxima Covid. Cuidado com remediaiada, cuidado de querer ficar pedindo medicação sem necessidade. Antibiótico, gente, antibiótico não tem que ser jogado na caixa d'água para todo mundo. Antibiótico é para quadro infeccioso bacteriano. O Covid é um quadro viral. Antibiótico não previne infecção bacteriana e antibiótico não vai tratar o vírus, não vai tratar o Covid. A azitromicina, que está sendo difundido do Oiapoque ao Chuí para todo mundo, está errado. A azitromicina é quando tem um quadro bacteriano associado. E é menos de 10% da fase aguda do Covid que tem infecção bacteriana associada. Tá? Então fiquem tranquilos, se está vacinado vai ficar tudo bem. Procure um especialista, alguém que tenha manejo com esse tipo de infecção, seja gripe, seja resfriado, seja Covid, seja pneumonia. Né? Deixe mais o pronto-socorro para casos mais graves, para não lotar pronto-socorro. Pode olhar que os hospitais agora estão lotados no pronto-socorro, mas a enfermaria, o UTI não está lotado de Covid como antes. Né? A gente tem que tomar mais cuidado sim com as pessoas que de repente a vacina não age, não funciona. São aquelas pessoas que têm uma imunossupressão mais importante, algum câncer mais importante, ou muito velhinho, né? Acima de 90 anos, são quem a gente mais toma cuidado. O doutor, você comentou sobre os prontos-socorros estarem cheios, né? E eu, há um tempo atrás, sei lá, um mês atrás, levei a Vitória, porque ela estava com 40 e pouco de febre, nunca tinha acontecido isso. E aí lá foi diagnosticado otite, amidalite, todas essas ites, e enfim, tudo aquilo. E eu nunca tinha visto um hospital tão cheio em plena madrugada e muita criança, mas muita criança, porque parece que é uma coisa, né? As doenças, tudo que a gente tem à noite que se manifesta mais, e principalmente na criança à noite que ela fica ruim. E aí eu quero entrar com você
para a gente aproveitar bem o nosso tempo, e falar dessa coisa da gripe, do resfriado, dessa mudança de tempo, desse frio que atinge o Brasil inteiro e que também eu imagino ser responsável por um pouco dessas doenças nossas, mas isso que vai virando depois uma sinusite, uma rinite, vira uma otite, uma amidalite, e quando você vê toda hora tem que as crianças estarem aí no antibiótico e vira um ciclo que parece que não tem fim. Eu tô te falando isso pela minha filha, né? Cara, ela tava com amidalite, aí tomou antibiótico, melhorou, agora tá com otite, vai entrar com antibiótico de novo, e não fica bem, muita febre. O que a gente faz para ajudar nisso tudo, para prevenir, sei lá, o que a gente pode fazer? A prevenção, acho que você faz e a maioria dos pais fazem, principalmente no nosso país. Cuidar bem, obviamente, dos nossos filhos, alimentar bem os nossos filhos e vacinar, né? Vacinação principalmente contra vírus, né? Não é toda vacina que vai proteger contra a bactéria. A gente tem a antipneumocócica, mas é principalmente viral mesmo, né? Agora, no mais, faz parte. Tá, eu tenho gêmeas, né? As minhas têm 7 anos, mas imagina, gêmeas geralmente já nascem um pouquinho prematura, foi bem pouco no caso delas. E hoje em dia a gente coloca nossas filhas, às vezes, na escola um pouquinho antes, né? A gente trabalha, e até pela socialização das crianças e tudo mais. E escola é um playground de vírus. É onde as crianças ficam doentes realmente. Algumas crianças que ficam muito doentes, geralmente o pneumopediatra ou mesmo o pediatra, às vezes ele orienta, ó, talvez o Joãozinho, talvez a Mariazinha precisem esperar um pouquinho mais a sua imunidade melhorar para ir para a escola. Talvez tenham pais e mães aqui que já escutaram isso. E alguns conseguiram fazer isso. E outros não conseguiram. Tudo bem. Vida que segue. Às vezes as pessoas precisam trabalhar, não tem com quem deixar a criança, tem que levar. Quando tem algumas crianças que têm mais infecção do que o normal, digamos assim, e tem alguma orientação nesse sentido, realmente a ideia é tentar afastar um pouquinho desse convívio até ter uma imunidade melhor. Agora, a maioria das crianças vão ter, mais de pequenas principalmente, vão ter por volta de 10 infecções por ano. E na maioria das vezes são infecções virais. Claro que pode evoluir com infecção bacteriana. O vírus não vira bactéria, tá, gente? Mas o vírus acaba diminuindo a resposta imunológica da pessoa, seja criança, seja adulto. E aí abre um portal, digamos assim, para uma bactéria entrar lá e colonizar e causar uma infecção. Geralmente, não é lei, mas geralmente, quando vai pensar em infecção do trato respiratório bacteriano, tem mais catarro, mais purulência, desculpa até o horário do jantar, ou quem quer que esteja assistindo depois, mas para entender, é aquele catarro mais amarelado, mais verdeado, mais grosso, né, que a gente chama de purulento. Isso sugere, geralmente, quadro infeccioso bacteriano. Geralmente infecção viral não tem esse tipo de secreção, parece mais babinho, mais hialino, né, mais límpido, ou às vezes nem sai catarro nenhum, seja do nariz, seja da boca. Agora a gente tem que avaliar um monte de coisa. Sem pensar em exame complementar, como que a criança está? Se a criança está ativa ou se ela não está, por febrão, mais de 40 graus, geralmente fica mais caidinha mesmo. A gente tem que pensar que está num quadro de maior prostração, né, hipoativa. Então a gente tem que pensar num quadro infeccioso um pouco mais grave e avaliar com muito cuidado, com muito carinho, às vezes sim, com exames complementares, para ver se é o caso de entrar sim com antibiótico ou não. E por isso é muito importante ter o seu médico de confiança, o seu Ô, pediatra. doutor, mas, por exemplo, quando a infecção é bacteriana, a única coisa que cura é o antibiótico? Quando é bacteriana, sim. Que bacteriana seria quando você disse aí desse catarro mais amarelado, esverdeadinho, quando está com uma otite grave ou uma amidalite mais grave, mais importante, é isso? Isso, às vezes na otite sai purulência, sai um catarrinho, às vezes, nem sempre, né? E na garganta, é no exame físico, é difícil falar sem mostrar, mas na garganta, quando nós médicos olhamos, geralmente tem placas purulentas ali na garganta, e não só inchado, às vezes está inchado, hipertrofiado, como a gente fala, mas pode ser só vírus se não tiver essas placas purulentas, entendeu? Então isso aí é muito da avaliação do médico, realmente. Por isso que é o que eu estava falando, tem que ter um médico de confiança. Eu sei que você tem o seu otorrino, eu tenho muito orgulho de ser o seu pneumologista, né? Tem que ter o pediatra para realmente avaliar. Claro que quem está no PS, está no pronto-socorro, seja pronto-socorro adulto, infantil, está lá para fazer o melhor trabalho possível. Mas às vezes não conhece o paciente. Então, num caso como você disse, poxa, ela estava com 40 graus
graus de febre, estava caidinha pra caramba, realmente não ia dar para esperar no dia seguinte para passar no pediatra, tudo bem. É o caso de levar para um pronto atendimento, como a gente conversou, para ter um pronto socorro, e aí é avaliado por um médico, para ver, ó, vou dar antibiótico, não vou dar, tem que dar algum corticóide, eu não tenho que dar, mas isso é muito importante realmente que depois tenha esse acompanhamento de perto com o especialista para evitar muito antibiótico desnecessário, muito corticóide desnecessário, quando muitas vezes com apenas sintomáticos se resolve. Sintomático é o quê? Paracetamol, dipirona, ibuprofeno, né? Que a gente tem as várias marcas, todo mundo tem as suas preferências. Às vezes um bom repouso para a criança, se alimentar bem, né? Agora, sim, às vezes precisa de antibiótico, às vezes um antibiótico não dá certo, tem que fazer outro, e por isso é muito importante que cada vez mais esteja próximo de quem conhece o paciente, seja criança ou seja adulto, para falar, ó, realmente, ó, aqui vai precisar de estender antibiótico, vai precisar ampliar e trocar o antibiótico, ou não, agora não é antibiótico mais, agora são outras medidas. Ô, doutora, agora, quando que a gripe evolui para uma sinusite, por exemplo? Vou te dar um exemplo meu, que eu acho que eu ouvi muitos amigos relatando a mesma coisa. Eu estava resfriadinha, e aí esse resfriado não passava, e eu comecei a sentir coisas diferentes dos meus resfriados convencionais. Né? Eu comecei a sentir muita dor aqui, dor de cabeça, dor aqui, até que uma noite eu fui tirar minha maquiagem, quando eu passei o algodão no olho, latejou. Aí eu falei, cara, eu tô com alguma coisa errada que eu nunca tive. Aí fui no otorrino e ele disse, você tá com uma sinusite atacadíssima. Botou um caninho aqui no meu nariz, falou, tá cheio de pus. É, Provavelmente. tá cheio de pus, tarará, vamos entrar com antibiótico 10 dias. Eu tomei uns 3 dias, continuei péssima, ele entrou com corticoide 2 dias. Então a gente fez 10 de antibiótico e os 2 primeiros com corticoide. Enfim, porque o meu caso estava bem importante, segundo ele. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Falei, quanto será que a gripe evolui para a sinusite é uma coisa que quem tem, ora ela se manifesta ou não, ou é uma coisa que pode dar uma vez na vida e nunca mais é uma gripe mal curada? O que é essa sinusite? Vamos lá. Você fez muito bem de procurar especialista nesse caso, né? Para justamente evitar medicação desnecessária. A partir do momento que você passou com o otorrino, ele avaliou, além do quadro clínico, a gente costuma falar que o quadro clínico de sinusite aguda bacteriana é clássico, tá? Não precisa nem muitas vezes de exame, mas você ainda passou com um especialista, ainda avaliou, fez todo o exame e viu, não tem erro, tem que fazer o tratamento. E é isso mesmo, primeiro você vai entrar com antibiótico, às vezes o paciente não tem uma melhora dos seus sintomas, como a gente gostaria, e aí entra com um grau ali, dá um grau no corticoide quando não está melhorando como a gente gostaria. Às vezes, não precisaria se você já estivesse evoluindo como é melhor. No começo do quadro não melhorou. Agora, quando isso vai acontecer? Como eu falei, vírus não transforma em bactéria, né? O vírus acaba abrindo um portal, costumo falar que a gente tem germes pelo corpo todo. A gente tem uma simbiose, digamos assim, com vários micro-organismos. E algumas bactérias, inclusive. Então, por exemplo, saindo um pouquinho da sinusite, mas a bactéria que mais causa pneumonia, mais de 80% das vezes, é o pneumococo. Ah, como que eu peguei essa pneumonia, doutor? Da onde eu peguei? Ela está na nossa garganta, essa bactéria. Ela está ali só esperando para dar uma mergulhada para os nossos pulmões, caso abra um portal. E é muito comum isso acontecer na gripe da influenza, por exemplo. Então, por isso a gente vacina sempre, por isso a gente tenta manter nossa imunidade boa. E não, pode ter mergulhado, pode subir, né? E acabou atingindo. Então, o que acontece? Eu não tive nesse sentido, mas eu acredito que você teve um quadro viral, né? Com essa mudança climática é muito comum, né? E aí acaba tendo algum sintoma mais leve, um resfriadinho, como você bem disse. E assim, a gente sabe, você não para, né? Você está sempre trabalhando, incessante, e às vezes o corpo pede um descanso que nem sempre a gente pode dar esse descanso. De repente, a sua imunidade pode ter caído, né? E aí acabou predispondo a abertura para uma bactéria entrar aí. Né? Então, a bactéria que talvez já tivesse contigo, enfim, você num quadro que não tinha ficado bem, não tinha se recuperado como poderia. Então, mal curada nesse sentido, mas não necessariamente que ela vira, entendeu? A bactéria. Ah, E aí entendi. acaba indo um caminho para uma bactéria, e aí ele veio aqui. E aqui os seios da face são seios ocos, né? Tem que ser oco, não tem nada aqui dentro. Então, quando está cheio de secreção, é muito comum que fica aquele peso, aquele aperto, geralmente na parte da frente, né? Uma cefaleia frontal, uma dor de cabeça frontal, e muito catarro. Realmente desce muito catarro, geralmente pelo nariz, às vezes um gotejamento posterior que a gente sente.
e vem com isso, muitas vezes, uma prostração, porque está com um quadro infeccioso. Né? E aí tosse, ou seja, da tosse, seja do nariz, saindo essa secreção amarelada e purulenta toda. Isso aí provavelmente aconteceu por causa disso. Você correndo muito, trabalhando, e mãe, e profissional, e ativa, e vive pra caramba a vida, acabou acontecendo no momento que você poderia ter tido um descanso. Azar. Pode acontecer com qualquer pessoa. Quem tem rinopatia, quem tem uma rinite crônica, é predisposto a ter mais chance de ter quadro de sinusite aguda, de ter infecção bacteriana da sinusite. Agora, por exemplo, eu não tenho rinite. Eu não lembro de ter tido uma sinusite na minha vida. Pode ter? Pode, mas quem tem rinite tem mais chance de ter sinusite aguda nesse sentido, tá bom? Mas a gente vai ter algumas alterações anatômicas. Isso aí predispõe a juntar cisto mucoso, predispõe a juntar a secreção. Por exemplo, falando da minha parte, né? Asma. A asma, a pessoa tem uma doença crônica respiratória e se ela está exposta, de repente, ao frio, e está exposta, de repente, à poeira, agora no frio a gente vai lá e tira blusa que estava guardada e, de repente, não põe para tomar um sol e está empoeirada, pode aumentar a chance de ter uma crise de asma, principalmente para quem não trata. Então, são coisas que a gente tem que ficar esperto nesse sentido. Você falou, né? Me veio de talvez se a gente dar umas dicas caseiras, coisas que a gente pode fazer para melhorar a asma, rinite, sinusite, para, né, não atacar essas ites todas, coisas dentro da nossa casa. Tem gente que fala, coloca água e pinga, não sei o que lá de menta, tenha um umidificador no quarto. Você comentou do closet aí. Às vezes tem coisas, sei lá, uma cortina, um tapete, um pelo de gato, de cachorro, tem coisas que atacam mais, né? O que você daria de dicas caseiras, assim, diquinhas para que a gente possa fazer até como prevenção? Uma delas eu estou fazendo aqui bastante, bebendo água, né? Precisamos, obviamente, manter a nossa saúde em dia através, eu costumo falar 5 passos, que para esses 5 passos, independente da pessoa ter asma, ou ter rinite, ou estar no inverno, ou estar no verão, esses 5 passos eu sempre falo que ajudam bastante e eu não estou vendendo isso, isso é fácil de fazer. Se alimentar bem, né? Alimentação adequada, balanceada, você evita a obesidade. A obesidade é um mal do novo século. E isso não se trata de gordofobia, pessoal, pelo amor de Deus. Obesidade é uma doença e traz outras doenças, tá? Sim. Eu não estou falando nas medidas impostas pela mídia, não. Estou falando realmente no sentido de ser doente, saúde, exatamente. Então, se alimentar bem. Beber bastante água. Né? Você bebendo água, você protege seus rins, você causa todo o equilíbrio necessário ao seu organismo. Então é importantíssimo. Quem tem problemas de saúde, seja asma, seja hipertensão, né, pressão alta, seja diabetes, usar direitinho a sua medicação de controle. É importantíssimo que mantenha suas doenças controladas para evitar problemas quando tem algum quadro infeccioso, por exemplo. Dormir bem. Né? Dormir bem é importantíssimo, a gente descansar para recarregar as energias, digamos assim. E no Brasil a gente tem tido uma população muito acima do peso, né? E obesidade também geralmente leva a apneia do sono. E a apneia do sono é algo que também deve ser avaliado com muito carinho, com muito cuidado. Eu tenho apneia do sono, eu trato, né? Então a pessoa que não dorme bem, que tem apneia do sono, ela tem maior chance de ter infarto, derrame, taquiarritmia, descontrole pressórico e todos esses problemas, inclusive de imunidade. E, por fim, ser feliz. Né? Saúde mental é fundamental para que a gente, até rimou, para que a gente possa realmente seguir a nossa vida e mesmo com alguns problemas que a gente vem apresentar na nossa vida, algumas tristezas, alguns desfalques ou tropeços, para que a gente realmente consiga manter a nossa imunidade bacana nesse sentido. Agora, dito isso, coisas mais referentes realmente à mudança climática, né? Esse inverno, por exemplo. Por exemplo, uma blusa de frio está guardada há muito tempo, ou um cobertor, ou um edredom. Dá uma batida, coloca no sol, porque é muito, muito comum realmente juntar poeira, ficou tempo guardado, e principalmente quem tem problemas de saúde respiratória, isso acaba atacando alguma bronquite, né, ou mesmo rinite, e isso predispõe a possíveis quadros infecciosos. A questão de deixar uma bacia de água no quarto, ou mesmo uma toalha molhada, para quem não tem umidificador,
Porque muitas vezes o que faz mal, principalmente para asmático, não necessariamente é o tempo frio, mas é que com o tempo frio chove menos e aí fica mais seco. Então a gente tem que tomar cuidado com esse ressecamento do ar, então a gente tem que tomar cuidado com essa baixa umidade do ar. Então, deixar um balde de água no quarto, ou mesmo uma toalha molhada, e quem tiver umidificador, não pode ficar mais do que 3, 4 horas ligado, porque pode muito úmido também pode fazer mal no sentido de dar mofo, bolor na parede. Tá? Isso é muito preocupante nesse sentido. E falando, obviamente, puxando sardinha para o meu lado, o asmático, como eu disse, é uma doença subnotificada. Né? A gente tem aí mais de 300 milhões de pacientes asmáticos pelo mundo e 20 milhões de brasileiros, só que a gente tem apenas 12% da população brasileira com a asma bem controlada. Porque muitos deles acham que está controlado e na verdade não está. Porque acho que está melhor do que antes, está mais ou menos, para mim não serve como pneumologista. Eu quero que a pessoa tenha uma vida normal, uma vida plena, tá? Possa praticar esporte, jogar bola, jogar basquete, namorar, correr, tomar chuva, tomar gelado. Para isso precisa acompanhar direitinho. Para isso precisa, na maioria das vezes, usar sua medicação inalatória de tratamento. Né? E medicação inalatória, isso eu vou dar nos meus bois. Não é Aerolim, não é Birotec. Quem usa isso aí direto não está bem tratado. Se usa isso, não está bem tratado. E estudos demonstram que quanto mais uso dessas medicações, Aerolim, Birotec, o salbutamol, né, maior a chance dessa pessoa asmática hospitalizar e morrer. Tá? Então, procure sua opinião. Quem já teve algum histórico de ter tido bronquite na infância e acha que não é asma, na maioria das vezes é sim asma, ou mesmo tem falta de ar, cansado de fazer algumas coisas, tem chiado de peito, esse tipo de pessoa tem que procurar um pneumologista para cuidar direitinho, avaliar o seu quadro e ter uma vida totalmente normal. E quando que vai para... Quando que o quadro pode... A gente falou de rinite, de sinusite, dos quadros agora típicos do inverno. Quando que isso vai para uma pneumonia, por exemplo? É um pouco daquilo que eu disse no sentido de a imunidade não estar boa, tá? E você não se recuperar como deveria, seja com repouso, seja com uma boa alimentação, seja se hidratando bem, ou seja até tratando as suas doenças crônicas corretamente, aí sim pode, aquilo que eu falei, brinquei, né? Abrir um portal ali e a pessoa evolui com uma pneumonia por conta de não ter ficado bem, não ter se recuperado de um outro quadro infeccioso mais leve, com uma gripe, por exemplo. É muito comum na gripe pela influenza, mesmo a gripe é pela influenza, mas é o correto, a pessoa evolui com um quadro de pneumonia. No Covid, a gente via muito lá atrás, né? Mais pneumonia viral, aquele vidro fosco que foi famoso, né? E que muitas vezes o tratamento era assim com corticoide, mas lembrando, na fase grave da doença, nunca dá corticoide no início de doença quem está com Covid. E menos bacteriano. A gente via muito pouco infecção bacteriana secundária ao Covid, e a gente vê muito mais no caso da influenza, H1N1, H3N2. Tá? E aí, obviamente, fazer o tratamento. E temos, como eu falei, vacina também para pneumonia. Claro que não é obrigatório para todo mundo. Digamos que seja obrigatório para idosos, obrigatório para quem tem problemas de saúde e indicado para muitas pessoas. E aí, para isso é importante procurar o seu médico para avaliar. A gente hoje em dia tem muita vacina de muita coisa, né? E eu sou, digamos assim, um maníaco sim por vacina, porque é o que mudou o nosso mundo, é o que mudou a nossa humanidade nesse sentido, né? Não tenha dúvida. Doutor, nós acho que temos 5 minutos finais. Deixa eu fazer um print aqui de uma foto nossa. E depois eu quero que você finalize com o que você achar importante para a gente falar aqui. Pronto? Quero que você fique com as considerações finais, né? Eu acho que deu para a gente dar uma pincelada em tudo. Se alguém tiver alguma dúvida muito importante, coloque aí. Eu vi algumas coisas e eu ia trazendo os assuntos que eu vi as perguntas aparecendo. Mas acho que deu para dar uma pincelada em tudo, principalmente nesse momento aí de inverno, que está todo mundo enlouquecido com alguma questão de saúde. Realmente. E a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, enlouquecido, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar enlouquecido, tem que tomar cuidado para não entrar em pânico, né? Não tomar remédio, ficar tomando remédio que o vizinho toma, porque o teu caso às vezes não é o do vizinho, ou então tomar, né, sem discrepância. Tem gente que deu um espirro já se enche de remédio. Não é assim, né, gente? Vamos tentar chá, vamos tentar métodos alternativos, espera, né? Não é espirrou, já vai se encher de remédio. Também não é assim, né, doutor?
Pelo amor de Deus, exatamente. A gente sabe dos sintomáticos, tem vários antigripais no mercado aí, sem querer citar nomes comerciais nesse sentido. Antigripal é uma coisa, pessoal. Sair tomando corticoide é outra. Corticoide é uma bela doença, como a Amanda mesmo falou. Ela não estava melhorando já com o tratamento direcionado, né, com antibiótico que o especialista deu para ela. Aí foi lá e optou por tratar com alguns dias de corticoide e melhorou. Joia, é assim que tem que ser feito. Não pode todo mundo querer sair tomando corticoide, muito menos antibiótico, que apesar de ter só com receita médica, a gente sabe que qualquer um consegue ainda antibiótico em qualquer lugar. No quadro do Covid, pelo menos, a gente viu que, nossa, disseminou demais essa questão de azitromicina para todo mundo. Como assim? Você não está com azitromicina? O corticóide é algo que a gente viu que foi ótimo para tratar Covid grave, Covid de pessoas que tinham doenças pulmonares graves com pneumonia viral e muitas vezes se internado. Hoje em dia tem sido cada vez mais raro isso. Então, quem tiver Covid agora, relaxa. Avalie sua questão vacinal. Se você tiver dúvida, procure-se um especialista, tá? Agora, tá tudo bem, tá com a vacinação em dia, tem a saúde boa, você vai tomar, beber bastante água, fazer lavagem nasal com soro fisiológico, no máximo algum corticoide nasal, para quem realmente fica com o nariz muito escorrendo, entupindo, coçando, é diferente. Medicações nasais do corticoide oral, por exemplo, né? Outra coisa também muito importante, as pessoas vêm falando, mas essa vacina está defasada. Eu concordo sim que passou da hora da indústria fazer as novas vacinas, atualizar essas novas vacinas. Parece que a da Moderna já tá saindo uma nova. A gente ainda nem tem essa aqui no Brasil. Mas, independentemente dessa questão de atualização para evitar a transmissão, é fato e notório que as vacinas ainda funcionam muito bem para evitar quadro grave, para evitar hospitalização e evitar morte. Isso é fato. Tá? Então, vamos tomar cuidado, pessoal, com fake news, né? Vamos derrubar fake news nesse sentido. Continuem com a sua vacinação em dia, com a cobertura vacinal, tenha o seu médico de confiança, e quem tem algum problema, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, quem tem algum problema realmente respiratório, quem já foi fumante, ou quem tem falta de ar para fazer alguma coisa, não é normal ter sintoma respiratório, não é normal ter tosse, não é normal se cansar para tudo. Então procure-se um pneumologista para fazer um diagnóstico correto. Às vezes você pode ter asma e não sabe, poderia estar muito melhor. Às vezes pode ter o DPOC, muito conhecido como enfisema pulmonar, e não sabe. Né? Pessoas que vão direto ao pronto-socorro por muitos quadros respiratórios, alguma coisa está errada. Precisa ser avaliado direitinho. Né? Então, eu finalizo falando uma frase que eu tenho dito muito: cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Nossa, perfeita essa frase. Perfeita. É bem isso, né? A gente não cansa de dizer aqui, e isso aborda qualquer um dos temas, que a gente tem sim que cuidar, e você citou ainda nessa live, cuidar da nossa saúde mental, né? Do nosso espírito, cuidar da nossa alimentação, praticar uma atividade, nem que for uma simples caminhada, alguma coisa que mexa um pouco o teu corpo, e a gente fala tudo isso porque o que a gente deseja é que você envelheça com saúde, que você passe os seus dias com mais saúde, que você possa colher só as coisas boas e não tudo isso que a gente vê por aí de tantas doenças. A gente quer se livrar disso, quer que nossa família se livre. Então, a gente criar bons hábitos, uma boa qualidade de vida dentro da nossa casa é o principal, é a porta de entrada para todas as coisas boas, que a gente possa transmitir isso para os nossos filhos e para todo mundo que nos cerca, né? Os bons costumes, né, doutor? São sempre bem-vindos. Exatamente, acho que é bem por aí. A gente tem que ter qualidade de vida, longevidade, né? Viver bastante, mas com qualidade de vida. Então, cada um fazer a sua parte, que tem tudo para dar certo. Não tenha dúvida. Meu querido, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Um beijo para os teus seguidores, para os meus seguidores. Desculpe, no início a gente teve um problema aí de conexão, mas depois deu para dar o recado e é isso que importa. Fico muito feliz que vocês todos participaram aí com a gente. E obrigada por compartilhar sabedoria, dicas e informação com o nosso público, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço, pode sempre contar comigo, eu agradeço o canal mais uma vez, é muito importante que a gente realmente oriente as pessoas. Isso é prevenção de saúde, né? Com boas informações, boas orientações. Obrigado mais uma vez, boa noite para todos, viu? Fiquem todos bem. Obrigada, doutor. Um beijo para vocês, viu? Muita saúde e paz para todos nós. Obrigada, doutor. Beijo.